Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do horário que estejam assistindo esse vídeo, sintam-se cumprimentados. Essa é a nossa terceira e a última aula. E o assunto que vamos ver nessa última aula é homônimos e parônimos. Vamos começar. O que são homônimos? Homônimos nada mais é que palavras que se pronunciam e ou se escrevem da mesma maneira. Existem os homônimos perfeitos, por exemplo, a ama e ele ama, né, que são duas coisas diferentes. Ama, no caso, é uma escrava. E ele ama vem do verbo amar. Eu amo alguém. Imperfeitos, quando somente ou a grafia ou a pronúncia é idêntica. Serão, nesse caso, homófonos. Por exemplo, sessão começando com S, tendo dois S, sessão. Sessão começando com C, tendo dois S no meio. E sessão começando com S, tendo C cedilha ao meio. Ou homógrafos. Por exemplo, o governo e eu governo. Governo que vem do verbo governar. Parônimos, o que são? São palavras que possuem semelhança, porém têm significados diferentes. A pronúncia e a grafia são parecidas. Por exemplo, fruir, que é desfrutar, e fluir, que é correr. Se parecem, né, na escrita, o que muda é uma letra apenas, e elas têm significados distintos. Arrear, que é um verbo, né, que tem o significado de pôr arreios ou aparelhar, e arriar com i, que significa abaixar, descer. Aqui nós temos alguns exemplos, por exemplo, mal com U e mal com L. Mal com U é o contrário de bom e mal com L é o contrário de bem. Muita gente se atrapalha na hora de fazer, quando vai escrever, né? Porque na linguagem oral não se percebe se é com U ou se é com L, né? Mas na hora da escrita, muitas pessoas se atrapalham. Mas é só lembrar que mal com U é o contrário de bom e mal com L é o contrário de bem. Por exemplo, ela sentiu-se mal e foi embora. Que é mal, nesse caso aqui, é o oposto de bem. Não fiquemos de mau humor. Mal, contrário de bom. Porque eu fico é de bom humor, não é de bem humor. Outro exemplo aqui é sessão começando com S, tendo dois S no meio, que é tempo de algo, um evento. Por exemplo, fomos à sessão de cinema. Sessão começando com S, tendo C cedilha ao meio, que é um departamento ou um local. Secção, que é um corte, divisão. Por exemplo, fez-se a sessão do abastecimento de água. Sessão começando com C, tendo dois S ao meio, que é o ato de ceder, doar. Fez-se a cessão do local para o treinamento. É o mesmo que fez-se a doação do local para o treinamento. O onde e o aonde. O onde é em algum lugar, cessação de movimento. Aonde é a algum lugar. Por exemplo, onde iremos amanhã? Onde nos encontraremos amanhã? Aonde chegará ele com tanta pressa? Censo com C e censo com S. Minha gente, não esqueçam. Censo com C é a contagem, alistamento. Por exemplo, o último censo revelou que em Floresta há mais de 30 mil habitantes. Censo, que é aquele que o povo do IBGE faz de, eu não sei, em 4 anos, 5 anos, não sei. Censo com S é bom juízo e tem a ideia de raciocínio. Tenhamos o bom senso de perceber que dissertação não é bilhete de amor. Então, assim, existem várias palavras homônimas e parônimas. Eu peço que vocês deem uma consultada. Na internet tem vídeo no YouTube, também blogs que trazem palavras homônimas e parônimas. Eu peço que vocês deem uma olhada depois. Esses só foram alguns exemplos, alguns pequenos exemplos que eu dei, mas existem várias palavras homônimas e parônimas.
Obrigada pela atenção de todos. Eu espero que vocês tenham gostado da disciplina e que tenham aprendido. Em caso de dúvida, é só entrar em contato comigo pelo e-mail que está lá no início desse vídeo.